Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia. Y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós estamos dando início, então, à reunião do grupo de estudos de pâncreas, né? E cabe ao nosso grupo... Alex, acho que você já pode ir colocando a tela, né? Alex já pode compartilhar a tela. E hoje nós vamos apresentar alguns casos, né? Na verdade, são 4 casos de tumores pancreáticos. E a gente escolheu esse tema justamente para mostrar tumores pancreáticos variados, né, diferentes, já vou falar para vocês, diferentes do adenocarcinoma, mas que suscitaram bastante discussão e que realmente a gente conseguiu diagnóstico por causa dos avanços, hoje em dia, da ecoendoscopia associada à punção para obtenção de core biopsy, né? E essa possibilidade hoje mostra que realmente a gente consegue, além da core biopsy, a gente consegue material suficiente para utilização de métodos auxiliares. Então, eu vou abrir a discussão para o Alex. Alex, fica bem à vontade, vai apresentando. E aí eu vou pedindo para a gente discutir o caso. Eu acho que é extremamente interessante, vocês fiquem bem à vontade, pode levantar a mão ou interferir na hora que for necessário, sem maiores problemas. Então, pode começar, Alex. Tá certo, professor. Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa reunião, falando como o Dr. Celso já mencionou, alguns casos clínicos atendidos no nosso serviço. Caso clínico número 1 é um paciente homem, 31 anos. A história médica dele é dia 11/3/2021, entrou no hospital com dor abdominal, vômitos e diarreia. Antecedentes patológicos, paciente, história de leucemia mieloide aguda, risco intermediário, diagnóstico sendo realizado no mês 2 de 2019. Houve remissão com um transplante de células-tronco, halogênico, HLA idêntico, que acabou evoluindo aí com um GVHD crônico, 6 meses sem imunossupressão. Na entrada do hospital, o exame físico era normal, e os exames de entrada, a gente tinha uma bilirrubina total aumentada, as custas de bilirrubina diretas, canaliculares, juntamente com TGO e TGP elevadas, e base de 12.082, amilase de 548, leuco normal, plaquetas HB também normal, e o PCR nesse momento baixo. Aqui nós temos a primeira tomografia, tá? Onde se vai poder observar na região da cabeça, né? São tumores sólidos, infiltrativos,
maior na cabeça, de 3,3, 2,8, outro no colo, de 2 por 1,9. Né? Acho que nesse ponto, Alex, a gente podia pedir para a doutora Susan, se ela quer fazer algum comentário a respeito. Você vai correndo, Susan. Nós temos várias imagens, tá? E parar quando a doutora Susan pedir aqui. É melhor colocar no contraste. Não, eu não tenho todos os exames, tá, Susan? São imagens que foram coletadas com os radiologistas. Então, mas deve ter nós temos essas imagens. Contraste. Na verdade, todas as imagens estão nos diapositivos. Você pode ir mostrando, ver se essa é da tomo. Depois nós temos uma ressonância, se eu não me engano. Então, na tomografia aparece um pâncreas gordão com um pouquinho de dilatação do ducto pancreático, mas sem contraste, melhor passar para ressonância. Então passa para ressonância. Aqui é a ressonância. Contraste. Ok, então o que a gente pode ver aqui é que existe uma massa aí, olha só, na cabeça pancreática, no processo unciforme, é uma massa maior mesmo. Vou soltar o vídeo mais uma vez aqui. Está um pouco rápido, mas eu vou soltar ele. Olha só, existe uma relativa atrofia do pâncreas e essa massa aí, né? Na cabeça, ela é mais hipovascularizada. A gente tem um stop abrupto do ducto pancreático principal, né? E não tem plano de clivagem com vaso mesentérico, com a veia mesentérica. Dá para ver bem isso, né? Tem o sinal da lágrima junto à veia mesentérica, tem dilatação da via biliar. Então, é um quadro de uma neoplasia pancreática mesmo. E no corpo pancreático, acho que tem mais uma massa. Apesar da rapidez, oi, tem mais uma massa. Então, passando aí rápido, tem mais uma massa. Então, o que eu vejo são pelo menos 2 massas pancreáticas nessa velocidade. Eu não consigo voltar aqui, realmente. Não consegue voltar, tem que dar o início. Mas ok, são 2 massas, uma no corpo, bem assim, no nível assim dos vasos, né, lá para cima, e uma na cabeça. É realmente assustador, é difícil de encontrar isso, mas são, 2 massas. Como ele tem uma história de uma doença neoplásica de base, eu não posso descartar, quando eu vejo 2 massas, que seja metástase. Então, eu preciso... Aí precisa de uma agulha mesmo. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Na verdade, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada mostraram formações expansivas sólidas e infiltrativas, né? Praticamente com as mesmas características, mas eles encontraram também inúmeros nódulos retroperitoneais, tá? Tanto na tomografia, isso aí. Tanto na tomografia quanto na ressonância, além de dilatação da via biliar. E aí, como a Susan mostrou, né, uma massa com, entre aspas, né, Susan, a gente pode falar que é uma massa com invasão vascular, você acha ou não? Aí não tem plano de clivagem, e aí, some o ducto e tem até sinal da lágrima aí puxa, né, a veia mesentérica. E tem gânglio mesmo aí periaórtico. Aí, anterior à cava, tem que tomar cuidado, aqui tá um pouco rápido, mas são massas pancreáticas, tá? Perfeito. Acho que você pode passar. Aí a cava, estranho. Aqui tem mais exames. Dilatação, horizontalização do colédoco, dilatações segmentares aí do ducto pancreático. Tá bonita essa ressonância, bem bacana. Bem bacana. Obrigado, Susan, mas não fui eu que fiz. Mas tá bacana. E, Susan, você teria algum diagnóstico, alguma coisa? Então, se eu só visse uma única imagem, eu ia dizer, olha, adenocarcinoma.
Mas como eu tenho 2 imagens, meu primeiro pensamento, como ele tem uma doença de base, é metástase. Realmente eu não consigo, eu preciso descartar metástase para que isso seja um adenocarcinoma, tá? Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Pode passar, acho. Seria agora Então, em para relação... discussão. Então, vamos abrir para discussão. Quero saber se alguém tem algum comentário. Fique bem à vontade. Doutor Juquemura. Doutor Zé Eduardo. É só abrir o microfone, Juquemura, Zé Eduardo. Não estamos te ouvindo, nem o André. André? Celso, eu acho que a Susan colocou muito bem a necessidade, uma vez que a doença é difusa pancreática e com linfadenomegalia, a relação com os vasos, e a doença de base é linfoproliferativa, a doença de base do doente. Qual que é a doença de base? Sim, uma leucemia mieloide. É uma leucemia, né? Isso. Leucemia Então, mieloide isso daí pode ser infiltrado de leucemia pancreática mesmo, é mais comum ver em fígado essa formação nodular. A Susan pode até comentar, quando a gente vê esses nódulos, uma leucemia mieloide aguda e forma, e você fica em dúvida das lesões hepáticas, mas a pancreática também pode aparecer, além do infiltrado ganglionário. Eu acho que a indicação é biópsia. A minha pergunta para você é o seguinte: frente ao tipo de lesão, tamanho e localização, no caso do pâncreas, você escolhe a agulha de biópsia? Relação eu acho, conduta, tamanho e topografia na glândula, se você escolhe a agulha que você vai utilizar. Você tem todas? Você tem alguma específica para algum tipo determinado de lesão, seja ela cística ou sólida, tamanho e relação conduta? Nossa, obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa em relação à conduta e o manejo dessas lesões. Depois do desenvolvimento, né, das agulhas core, eu acho que hoje, por exemplo, não tem mais o que a gente discutir em relação à obtenção de tecido, tanto nas lesões sólidas quanto também nas lesões císticas, né? E, além de tudo, dependendo do calibre da agulha. Então, por exemplo, as agulhas core hoje, tem agulhas que têm de 19 gauges, tem agulhas que têm de 20 gauges e agulhas de 22 gauges. Sempre lembrando que quanto maior o gauge, mais fina é a agulha, né? Então, menos tecido você vai obter. Então, por exemplo, hoje eu só tenho um tipo de agulha, que é uma agulha de 20 gauges, que permite a obtenção de core, tanto para lesão cística quanto para lesão sólida. Se eu vou fazer uma ecoendoscopia terapêutica, aí eu uso outro tipo de agulha. Então, hoje eu não tenho mais, assim, praticamente não compro mais agulhas de 22 gauges, nem peço para comprar agulhas de 25 ou mais finas. As de 19 hoje são mais para terapêutica. Então, é exatamente isso aí que a gente tem feito hoje em dia em relação às agulhas. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos continuar. Bom. Posso dar prosseguir aqui, professor? Pode dar prosseguimento. Certo. Então, dando sequência, foi realizado uma ecoendoscopia, né, onde a gente pode ver aí uma lesão grande, mal delimitada, hipoecogênica, né, sendo utilizada, então, aí, como já foi mencionado, a agulha Procor 20 gauge para obtenção de tecido. No dia 29 de março de 2021. Uma lesão aí com Doppler positivo, íntimo contato com colédoco, que apresentava aí os maiores eixos aí 5,7, né, milímetros. E aqui foi a amostragem da patologia, né, pela biópsia. Não sei se o Filadélfia está presente aí para mostrar o resultado da biópsia. Talvez acho que ele não esteja presente. Bom, o resultado da biópsia, né, foi essa infiltração linfóide atípica, né, mostrando que se tratava de uma LMA mesmo, da região cefálica pancreática, né,
num paciente de 31 anos. Então, infelizmente, a gente está sem o patologista, mas vocês, pelo que ele nos descreveu, não sei se tem algum patologista aí na sala que gostaria de fazer algum tipo de comentário, alguma coisa. Bom, então esse foi o diagnóstico, né, dessa lesão. Então, pode continuar, então, Alex. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, qual a conduta desse paciente? Vocês acham que a gente deve drenar a via biliar ou não? E se alguém tem alguma outra conduta em relação a esse paciente com essa lesão na cabeça do pâncreas? Ô Celso, estou aqui. Ô, Fila, então volta, por favor. Então volta, por favor, Fila, pode comentar, por favor. Então, pessoal, bom, primeiro, não é uma lesão linfoproliferativa, é uma lesão mieloproliferativa. O que acontece aí, o que a gente vê, são ácidos pancreáticos residuais afastados por esse infiltrado monocitário denso e que agride o componente epitelial, como se comparando com o linfoma gástrico, as lesões linfoepiteliais, elas não envolvem o epitélio, elas permeiam o epitélio. Então, a gente tem uma destruição de ácido pancreático que dá para ver muito bem aqui na imagem à direita. Os ácidos estão sendo permeados e desaparecem por esse infiltrado. Eu não sei se está com a imunistoquímica aí. Não, a gente não está com a imunistoquímica nesse momento aqui. Pode então continuar, Alex. Nós fizemos... pode falar, Fila. Imunistoquímica para elementos primitivos da medula, né? CD34 positivo e a mieloperoxidase positiva. Então, tudo isso configurou um componente mieloide, né? Só que na forma tumoral, né? Lesão expansiva, né? Que recebe um nome comum aí para o dia a dia de sarcoma granulocítico, né? Essa é a configuração. Por isso, esse aspecto de massas neoplásicas descritos aí a radiologia, não é? Então, ele não é um infiltrado, com aspas, líquido, não é? É um infiltrado com massa, né? Que é uma das apresentações do sarcoma granulocítico. É verdade que no fígado é mais comum, mas reto, peritônio e pâncreas podem estar também envolvidos, não é? E é o que aconteceu nesse caso aí. Certo. Perfeito. Eu queria agora, pode passar o próximo, eu queria saber de quem está aí, né, na mesa aí, qual que é a conduta, né? Se vocês acham que a gente deve drenar ou não a via biliar, ou se alguém tem alguma outra opção de tratamento para esse paciente com esse diagnóstico que a gente tem agora. Por favor, é só desbloquear o microfone e falar. Celso, você só biopsiou a lesão da cabeça? Sim, só biopsiei a lesão da cabeça do pâncreas. E a descrição ecoendoscópica da outra é semelhante à da cabeça? Totalmente semelhante. Está ictérico doente, Celso? Sim, ele estava com um aumento de bilirrubina, né? Se você mostra o primeiro diapositivo, ele estava com 3 de bilirrubina aproximadamente, 3.1, alguma coisa assim, né? 3.01, as custas de direta, 1.5. Ele estava com todas... O tratamento vai ser quimioterápico, né? E o doente ictérico que vai ser submetido à quimioterapia, ele vai ter que ser drenado. Eu não sei se a colega hematologista, doutora Mariana, está aí também. Não sei se ela está... Ela cuidou desse paciente, né? Não sei se ela está aí, se ela podia fazer algum comentário a respeito disso. Acho que não, né?
Porque o que acontece é que eles entram no início, às vezes, com pulso de corticoide, né? E aí, se a lesão infiltrar o sarcoma granulocítico e o infiltrado linfóide reduzir com corticoide, essa icterícia pode diminuir. Aí ele vai fazer um tratamento quimioterápico na sequência direcionado ao tipo celular, que vai ter que ser todo tipado e para cada hematologista, obviamente, tem um time de quimioterapia específica, né? Então, se o pulso de corticoide reduzir as lesões, ele pode sair do quadro de icterícia e aí ir para um tratamento quimioterápico específico. Agora, caso isso não ocorra, esse doente vai precisar ser drenado para poder realizar a quimioterapia. E aí, obviamente, drenado, antibiótico terapia aí. A doutora Estela, que está como participante aqui, ela está levantando a mão. Por favor, se der para deixar ela falar com o microfone. Boa noite, Estela. Estela. Oi, estamos te ouvindo. Oi, boa noite. Aqui é a Mariana Soaemato. Ô, Mariana, tudo bem? Tudo. Desculpa, eu não estava conseguindo desativar o microfone. Então, eu vou falar que eu tive dúvida se a gente deveria drenar ou não. Então, eu perdi um pouquinho o começo da discussão, mas só para lembrar, esse paciente ele foi submetido, ele teve uma leucemia mieloide aguda, fez um transplante de medula óssea em remissão, quer dizer, ele não tinha leucemia. O transplante ele faz parte do tratamento para evitar recaída, e ele teve uma recaída mais ou menos 1 ano após o transplante, e o mais comum da gente ver são as recaídas na medula óssea. Então, só mais ou menos 1 a 3% dos pacientes vão ter recaída fora da medula óssea. E esse paciente ainda teve uma recaída fora da medula óssea, e a medula óssea dele era totalmente normal, com 100% de células do doador, né? O tratamento para leucemia mieloide aguda, ele é bem agressivo, e o paciente ele fica aplasiado, às vezes por 20, 30 dias, quer dizer, com 0 neutrófilos, e o risco de infecção é muito grande. Quando esse paciente fez o diagnóstico, ele estava tendo febre, e a gente fez o diagnóstico de colangite, então eu fiquei com bastante medo de não drenar a via biliar e piorar, né, o quadro de infecção dele, porque ele ia fazer uma quimioterapia com uma chance grande de toxicidade medular, né? Então, a gente optou por drenar a via, né? Discuti com o cirurgião e foi optado por drenar. Perfeito. Então, pode... O corticoide para esses pacientes não ajuda muito. Então, o corticoide ele é importante para linfoma, mas nesse quadro, né, é uma neoplasia mieloide. Então, ele precisa de químio mesmo. Perfeito. Pode dar continuidade, então, Alex. Obrigado pelos seus comentários, Mariana. Perfeito, então, foi realizada a drenagem, né, no dia 30 de março de 2021. Aí na nossa CPRE foi passada uma prótese metálica autoexpansível totalmente recoberta, né, onde a gente percebeu na colangografia, na saída, na verdade na CPRE, a saída de microlitias e barro biliar, e havia ali uma substenose do colédoco, né, 2/3 do colédoco aqui, no colédoco distal, aproximadamente 5 centímetros de extensão, e a passagem da prótese ocorreu sem intercorrência, só que esse paciente acabou evoluindo com uma policistite aguda, né? Uma prótese totalmente recoberta, paciente com neutrofilia, e foi submetido, então, a uma colestectomia videolaparoscópica, dia 12 de abril de 2021. Dando sequência Susan, se você quiser fazer algum comentário, ó, esse já é uma tomo de 1 de abril. Então, Susan, se você quiser fazer algum comentário. Pós-drenagem. Bom, tá aí a prótese bem locada. Nossa, tem pancreatite? Sim. Está aumentado, né? Tá alterado, né? A região peripancreática. Parece que tem uma pancreatite não necrotizante, porque não estou vendo áreas de necrose, né? As massas estão aí. A vesícula está cheia de
de contraste, né? Com parede espessa. Estava com dor? Sim, ele teve, depois da prótese, ele teve uma colestite aguda, né? E esse foi um exame que, logo em seguida, por causa desse espessamento de parede, né? Aumento da vesícula, ele foi operado, né? E Bom, isso é uma complicação da prótese metálica expansível, mesmo totalmente recoberta, né? Pancreatite não necrotizante, tá? Perfeito. É isso. Pode dar continuidade. Com relação à drenagem, aqui ao lado a gente tem a evolução laboratorial, né? Houve uma melhora das canaliculares, uma queda das bilirrubinas. Esse paciente realmente manteve aí a lipase dele já era elevada no início, veio em queda, mas sempre manteve-se alta. Era um paciente com bastante dor, realmente era um quadro de pancreatite cursando junto. E na sequência da evolução, a gente foi operado, fez a colestectomia videolaparoscópica, evoluiu bem, a gente trocou aquela prótese, né? Colocou uma prótese plástica, o paciente saiu drenado, né? Foi fazer a sequência do tratamento e a evolução que a gente teve contato em agosto agora de 2021. Né? Houve então aí, já repassando, o diagnóstico foi realizado pela FNB, né? Ultrassom endoscópico com FNB, a recaída da LMA, né? Sarcoma granulocite, como a gente viu. Ele internou eletivamente em agosto para fazer o ciclo 4, de destabina e venetoclax, com as outras sequências aqui realizadas nessas outras datas, né? Houve sua QT adiantada por neutropenia. Eu queria que a doutora Mariana comentasse um pouquinho a respeito dessa evolução e também da própria punção com agulha que foi feita nesse paciente para provas auxiliares que foram solicitadas pela própria hematologia. Mariana, se você quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Na recaída, então, a gente investigou tanto a recaída na medula quanto a lesão no pâncreas. Em geral, a gente tem painéis hoje em dia para pesquisar alterações genéticas, né, alterações moleculares nesses pacientes. A gente fez uma pesquisa de mutações. Existem algumas mutações conhecidas de pior prognóstico, mas a gente não encontrou nenhuma mutação na lesão do pâncreas. Ele diagnosticou e nos 2 últimos meses piorou muito e ele acabou vindo. Tem alguém que está com o microfone ligado aí, gente. Foram 3 litros. E o tratamento clássico para esses pacientes, então, como eu disse, é tratar como se fosse uma leucemia na medula, né? Porque se a gente não faz um tratamento sistêmico, então uma quimioterapia sistêmica, esses pacientes 100% vai recair como uma leucemia sistêmica. Então, por isso, não é uma doença que a gente trata com cirurgia ou alguma coisa assim. Mas por causa das complicações que ele teve, então essa colecistite foi operado, a gente considerou que ele não era um paciente elegível para uma quimioterapia agressiva tradicional. E a gente fez um tratamento para ele, um tratamento mais recente, usou drogas terapia-alvo, né? Esse tratamento ele é aprovado para pacientes idosos com leucemia que não são candidatos a tratamento agressivo, tem poucos casos descritos com esse tipo de tratamento, e ele surpreendentemente evoluiu super bem. Acho que vocês vão mostrar as imagens. Sim, Alex, pode mostrar as imagens. O doutor Alex saiu do compartilhamento de tela, não sei o que aconteceu. Alex? O Alex caiu? Acho que sim. Parece que sim. Não, espera. Doutor Celso, ele caiu, ele está reiniciando, ele avisou aqui pelo WhatsApp, ele já está entrando de novo. Caso ele não consiga, em 1 minuto eu estou aqui com a aula também, eu posso abrir, doutor. Então, acho que já pode abrir, então, Tarek. Já abre aí. Já abre aí para dar continuidade.
Nós não estamos te vendo ainda, Kralik. Estou abrindo aqui, doutor, um minuto só. Oi, fala, Edson. Enquanto isso, eu não entendi bem a troca da prótese biliar, porque ele teve uma colecistite aguda secundária à prótese. E aí ele fez a colecistectomia e trocou a prótese. Por que não deixou a prótese lá? Porque ela já fez o mal que ela tinha que fazer, né? Mas ela é ótima para drenagem. Sim, mas como, por exemplo, a gente já tinha realmente... Na verdade, quem trocou a prótese nem fui eu, foi um outro colega, né? E ele resolveu colocar uma prótese plástica, né? Provavelmente ele acreditou que tivesse algum segmento mal drenado, alguma coisa desse tipo, né? Por isso que ele optou por fazer esse tipo de alteração da prótese. Acredito que tenha sido isso. Eu não tenho esse detalhe, tá, Edson? Perfeito. Tudo bem. Tá. Ok. Tarek, você está conseguindo? Senão eu tento aqui. Estou sim, doutor. Consegui aqui, eu estou abrindo. Estou de volta aqui, doutor. Então vai lá. Desculpa, caiu minha internet, a conexão caiu, mas eu consegui acessar. Então vamos lá. Eu só não sei onde parou, doutor, se o senhor puder me falar aqui. Parou na drenagem, aí no slide número 12. Aqui? Ou o próximo? Não, no slide 12. Aí a evolução, pode passar da tomografia. Aí ela já pode passar também. Pode passar. Certo. Essa seria e aí a tem essa ressonância, né, para a doutora Susan comentar. Certo. Susan. Essa já é uma ressonância bem recente, Susan. Uma ressonância bem recente agora, do mês 7 de 2021. Tá. Tem uma redução importante do volume pancreático. Prática, eu não vejo... Tem que injetar contrário, mas eu quase não vejo massa nesse T1. Quase não vejo. Uma sombrinha aí na cabeça. Essa ressonância foi feita depois do tratamento, tá, Susan? Foi então, uma ressonância no corpo de controle. Eu não vejo mais nada, e na cabeça e no colo, uma coisinha bem tênue mesmo, tá? Praticamente, eu diria que teve uma resposta muito boa ao tratamento. Perfeito. Mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Essa aí é mais uma ressonância, Susan? Já de agosto, um mês depois. Essa já é de agosto, tá? Então, essa é pré-contraste, olha o pâncreas branco, isso parece um PET, volta a ressonância. Volta a ressonância. Maluca aqui, tudo bem. Então, olha, o pâncreas bem branquinho, vai dar para ver, isso é pré-contraste. Então, não mexe no... Deixa o vídeo correr. Deixa o vídeo correr, senão você vai trocar o slide. O corpo não tem nada. Nossa, a cabeça, sim, se tiver algo muito pequeno, tá? Os linfonodos, Suzana? Nossa, eu olho para o pâncreas, espera aí, vamos ver os linfonodos. Olha, não vejo, tá? Tá muito bem, sumiu tudo. Sumiu praticamente tudo, tá? Impressionante, né? Impressionante. Exatamente. É uma resposta quase que total. Eu só não falo que total porque eu não tenho uma fase com contraste, mas é uma resposta aí total. O pessoal da Hemato pediu um PET-CT. Mostra o PET-CT para a doutora Susan. Aqui é o PET-CT, está correndo.
Deixa eu correr o PET. Olha, zerou, hein? No PET, zerou. Zerou mesmo. Bacana. Pode continuar, Alex. Certo. Então, dando sequência, a gente fez uma colangiografia, né, uma CPRE de controle para retirada da prótese, e a gente viu que realmente aquela área de substenose no terço distal, realmente ela sumiu, né? Não houve colangiografia normal aqui, já em dia 23 de agosto aí de 2021, dando sequência. Aqui a gente tem as comparações, a gente fez, então, em agosto, uma nova ecoendoscopia, essa que está rodando aqui é da lesão em março aqui de 2021, e aqui a gente pode ver ela normal, aqui em agosto já sem lesão nenhuma, realmente remissão total, pâncreas normal, na cabeça, sem colo, sem nenhuma lesão. Realmente as imagens da ecoendoscopia mostraram o desaparecimento completo daquela massa, apenas uma dilatação da via biliar, né? Então vocês podem ver aí a cabeça do pâncreas totalmente normal, as estruturas vasculares totalmente normais. Nós não encontramos nódulos linfáticos, absolutamente nada, absolutamente nada. Alguém tem algum comentário? Aí, então, né, a gente fez o diagnóstico através da punção de um sarcoma granulocítico que foi detectado, né, pela ecoendoscopia com a core biopsy. André, você quer fazer algum comentário? Professora Ademar? Parabéns pelo caso, pelo tratamento multidisciplinar e abordagem, foi essencial a biópsia, a hipótese, eu acho que era a principal mesmo que foi confirmada, né, e que direcionou o tratamento, né. Inclusive a core biópsia permitiu provavelmente a avaliação celular e o tipo e indicou o tipo de quimioterapia para a hematologia, que deve ser essencial em relação à quantidade de tecido que você consegue com essa biópsia. Agora, eu queria perguntar qual que é o prognóstico para hematologista desse tipo de doença depois dela ter feito o transplante de medula, ter a recidiva e agora ter uma resposta surpreendente com a Susan, o Celso e o caso mostrou. Qual que é o prognóstico esperado para esse doente? Mariana, por favor, fique à vontade. O prognóstico é ruim, mesmo ele tendo uma recidiva completa. A gente sabe que quase todos os pacientes vão parar de responder. Esse tratamento que ele está fazendo é um tratamento contínuo, mas ele é jovem, ele está super bem e ele vai fazer um outro transplante com outro doador. Ele deve internar agora no fim do mês. Inclusive, a possibilidade de tirar a prótese para a gente foi muito importante, porque fazer um outro transplante com uma prótese ia ser uma preocupação para a gente, né? Uma dor de cabeça. A única chance de cura é transplantando, né? Depois de você zerar com a quimioterapia, transplantar a medula. Sim. E ele não recidivar a nível medular. Essa é a única chance de cura. Essa é a única chance, a gente vai transplantá-lo com outro doador, porque na leucemia mieloide aguda, a químio, ela não é a químio do transplante, e trocar a medula, entre aspas, não é o que leva à cura, e sim as células do doador atacarem as células tumorais, né? Um efeito que a gente chama de enxerto contra a leucemia. Então, a gente vai tentar trocar o doador para ver se com um doador um pouquinho diferente ele consegue ter esse efeito para controlar melhor a doença. Oi. Ademar. Oi, Ademar. É um caso, parabéns pelo caso, mas é bastante raro. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto nenhuma infiltração pancreática em casos de leucemia, ou que corresse junto ou posteriormente. Qual a frequência disso acontecer? Não sei se a Mariana tem em relação ao diagnóstico, Ademar, com a agulha core, esse é o primeiro caso da literatura, a gente não encontrou absolutamente nenhum caso. Tem alguns casos relatados na literatura em cirurgia, né, que o paciente foi submetido a procedimento operatório. Mariana, você me corrige aí se eu estiver errado, por favor, fique bem à vontade. Você fez uma avaliação melhor disso, mas eu acho que com o diagnóstico assim por agulha, acho que esse é o primeiro caso que a gente teve a oportunidade de pegar, né, e de fazer esse diagnóstico.
É bem raro mesmo, essa recidiva fora da medula acontece só em mais ou menos 3 a 5% dos casos de recidiva. Então, depois de um transplante para leucemia mieloide aguda, 30% mais ou menos dos pacientes vão recidivar. E desses 30, 5% vão ter essa recidiva que a gente chama de fora da medula, extramedular, né? Sarcoma. E no pâncreas, mais raro ainda. Então, quando eu levantei a literatura, achei 2 ou 3 casos descritos, é muito pouco. Perfeito. Nós temos mais 3 casos que são bem rápidos também, mas são casos também, realmente casos que são bem elucidativos. Se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Senão, a gente passa para o caso número 2. Então, vamos lá, Alex, pode passar o caso. Então, vamos lá. Em relação ao caso número 2, trata-se de um homem de 60 anos assintomático, tá? Um pré-operatório de hernia umbilical, megavetilismo, tabagismo, história familiar, um pai com ciado de intestino, irmãos com ciado de intestino e orofaringe. E, como eu havia dito, nesse pré-operatório para a cirurgia de hernia umbilical, o ultrassom revelou uma área irregular na topografia do baço. De exames de imagem, a gente tem, infelizmente, não foi disponibilizada as imagens, a tomografia e a ressonância. A tomografia havia, então, uma lesão infiltrativa, né, na região do hilo esplênico, de grandes proporções, 8,5 por 5 centímetros, infiltrando a cauda do pâncreas e o parênquima esplênico, bem como envolvendo a artéria esplênica, havendo também nódulos periféricos, né, linfonodomegalia. A ressonância confirmou, mostrou a cauda do pâncreas com a presença de um nódulo hipovascular heterogêneo, de 25 por 18 milímetros, esse na cauda do pâncreas sem invasão vascular, e nódulos linfáticos na região do hilo esplênico, mesentério e tronco celíaco. A gente tem somente esses cortes aqui, que revelam... Essas duas imagens, Susan, são as únicas imagens que a gente conseguiu. Se você quiser fazer algum comentário, foram as duas únicas imagens que a gente conseguiu desse paciente. Nossa, é um pâncreas aumentado, né? Bem salsichoide, né? Tem um halo de hipossinal em T1 e persiste no pós-contraste. Assim, eu precisaria olhar tudo, mas me parece um comprometimento mais geral do pâncreas. Eu não consigo ver uma única massa aqui. Até se eu olhasse, batesse o olho, eu ia falar, nossa, parece um IgG4. Mas eu não... Para mim é isso. Eu confesso que eu também pensei nisso. Quando eu vi essa imagem da esquerda aí, eu achei que pudesse ser uma pancreatite autoimune mesmo, alguma coisa desse tipo. Mas assim, talvez essa cauda esteja maior do que esperado, né? Então, bota uma agulha aí, né? No resto. Perfeito. Vamos lá, por favor. Então, agora eu queria abrir mais rapidamente para a discussão, né? Se todo mundo concorda com a realização de uma agulha ou se alguém faria um procedimento operatório nesse paciente, alguma coisa assim. Ademar, quer comentar alguma coisa? Perfeito. Então, pode continuar, Alex. Aí nós fizemos a ecoendoscopia com biópsia. Aí vocês estão vendo, essas são as imagens. Imagem de um nódulo na cauda, né? Uma imagem de 3,9 por 2,9 centímetros, né? Com Doppler positivo, envolvendo aí estruturas vasculares. Né? Foi realizada, então, a punção, Procor 20. Tivemos resultado aqui da nossa punção. Você quer comentar alguma coisa? Acho que o Philadelphia, se ele quiser fazer algum comentário, né? Porque ele também que avaliou esse caso. Fila. Bom, acho que ele não está aí. Pode continuar, então. Certo. Então, o resultado da nossa biópsia foi uma suspeita de doença linfoproliferativa, né? Foi solicitado e realizado em andamento a imunistoquímica. Na imunistoquímica, tivemos positivo para CD20, negativo para CD3 e cepoceratinas. Se o Dr. Fila estivesse presente, comentaria um pouco menor, né? E que
conclusão é que essa imunistoquímica, o perfil era associado, junto com os achados morfológicos, de um linfoma não Hodgkin, de imunofenótipo tipo B. A conduta, né, na sequência, como é um caso rápido que a gente passou, foi QT com R-CHOP, rituximab, ciclofosfamida, doxorubicin e vincristine. Aqui, novamente... Nós não temos evolução desse paciente, mas... nós não temos evolução desse paciente, mas a gente sabe que esse paciente está bem, né, já faz um bom tempo, né, do diagnóstico, mas realmente chamou atenção também o diagnóstico de um linfoma pancreático, né, na região da cauda do pâncreas, e que foi feito o diagnóstico também com agulha COR, né, dessa lesão. Quero saber se alguém tem algum comentário. André? Claro, por favor, fique à vontade. Sim, só para falar que linfoma primário do pâncreas é super raro, então linfoma extranodal no trato gastrointestinal mais comum é estômago, intestino, alguns tipos de linfoma que são os linfomas MALT, né? Agora, linfoma primário do pâncreas é bem raro também. Muito obrigado pelos comentários. André? Eu ia só falar que são 0,5% dos nódulos sólidos pancreáticos são doença linfoproliferativa. Então, não sei se vocês se lembram, mas... Vocês já mostraram, né? São um grande tumor cefálico, né? Bem recente. Isso, mas era células T, né? Não era células B, não. É mais raro ainda, né, Mariana? É mais raro ainda. O mais comum da infiltração do pâncreas é por contiguidade, né? Então, você tem uma infiltração gástrica ou intestinal e por contiguidade invadir o pâncreas. Linfoma T é mais raro ainda, é absurdamente raro. Perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Parece um linfoma de grandes células. As células são grandes, tem até figura de mitose. E é um CD20 positivo. CD20 positivo é marcador de célula B. Perfeito, obrigado. Obrigado pelos comentários. Alguém mais quer fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Doutor, eu acho que o doutor Fila gostaria de comentar, mas só para falar para o pessoal da produção, ele está com uma dificuldade para ligar o áudio e o som. Não sei se o pessoal puder assessorar ele aí pelo chat. Ele deve estar... eles vão assessorando. Só que ele acena a mão, porque como tem vários Dr. Celso, eu não consigo saber qual é ele. Levanta a mão, Fila, levanta a mão e ela vai abrir o microfone para você. Bom, vamos continuando, vai dando sequência. Perfeito. Então, a gente vai mais uns últimos. São 4 casos, né? Esses 3 últimos são casos mais rápidos. Vamos para o terceiro caso. Esse caso é de uma mulher de 59 anos, assintomática. Né? No check-up geral, ela fez exames que detectou um nódulo sólido no corpo do pâncreas. É uma paciente completamente assintomática. Aqui Susan, também só temos essas imagens. Susan, se você quiser comentar, por favor, fique à vontade. Cadê a Susan? Oi, estou aqui. Pode comentar. Tem mais imagens, tá? Tá, tem um nódulo aí na parte posterior do corpo pancreático, tem plano de clivagem com a artéria, é um nódulão, não determina nenhuma alteração aí do DTP, mais um precisa de uma agulha. Vai mais não uma é imagem que eu acho que... típica. Eu acho que tem uma ressonância. Isso. Na sequência e aí, Susan? Olha só, tem uma interrupção do ducto aí, uma imagem bem preta, bem pouco vascularizada. Ela não... Imagem típica pancreática, tá? Não lembra, tá? Não lembra. Ela não lembra nenhum TNE, ela não lembra nenhum adenocarcinoma, ela não lembra nenhuma lesão típica pancreática. Então, realmente é algo que precisa de uma biópsia, tá? Não dá para falar que é uma neoplasia cística, não dá para falar que é um STEM, não dá para falar um TNE, então não é uma imagem típica de lesão pancreática.
ela é muito bem delimitadinha. Oi? Posso fazer uma pergunta para você? Ela poderia ser extrapancreática, com essa imagem que você vê ali a inferior esquerda, que parece que ela tem uma ligeira linha, e ela é bem circular, de limites bem precisos. Ela poderia estar empurrando o parênquima pancreático e comprimindo o ducto, em vez de ter originado no pâncreas? Ou não dá para definir? Não por ser dá bem para circular, definir assim, aqui. por ser bem circular e isoatenuante, de mesmo sinal. Olha, ali, não? Veja só, na primeira imagem, que é um T2, bem na primeira, que você vê que tem um ducto pancreático na cauda, um pouquinho mais dilatado que o do resto, tá? Sim. Então, assim, eu acho que é uma compressão. Essa é a imagem que mais eu gosto de dizer que é pancreática. As outras, eu acho que você tem muita razão. É difícil de eu dizer se não era, de repente, uma massa, um linfonodo, alguma coisa esquisita. Você bem circular, né? Exatamente. Mas é por isso que eu digo, ela não respeita nenhuma lesão pancreática típica que a gente conhece. Então, por isso que eu sou muito assim, mete uma agulha aí, porque eu não estou segura em dar diagnóstico. Perfeito. Alguém aí na plateia, né, discorda da realização de uma ecoendoscopia nesse caso? Alguém indicaria diretamente um procedimento operatório nesse paciente? Por favor, vamos discutir. Eu acho que esse é um caso realmente bem interessante e vale essa discussão. Doutor Filadélfia, se quiser tirar do mudo, a gente já pode escutar. Fila. Obrigado. Já ativou aqui, obrigado. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse caso? Se alguém operaria direto, colocaria o paciente na mesa? Se alguém discorda da realização da ecoendoscopia com biópsia nesse paciente? Bom, então acho que, Alex, pode... tem alguém que levantou a mão, o Edson. Doutor Edson Lobo. O Celso, não, eu concordo plenamente com você. É uma lesão atípica, né? Não é nem adenoca, nem TNE. Não dá para saber o que é isso, né? Eu acho que, além da biópsia, a própria imagem, né, da ecoendoscopia seria muito interessante da gente ter, né? Seria uma informação a mais. Eu acho que, para esses casos atípicos, tudo que puder ser feito em termos de diagnóstico pré-operatório, acho que vale a pena, sim. Perfeito. Então, pode continuar, Alex. Certo. Na sequência, então, já foi discutida a conduta, né? Vou passar esse slide. Foi feito aqui a ecoendoscopia com biópsia. Né? Eu vou passar os 3 vídeos, se você quiser comentar, doutor. Lesão grande, né? Então, aqui vocês estão vendo, né, uma massa hipoecóica, um pouco heterogênea, mas os limites são muito precisos, e é uma lesão realmente da glândula pancreática, né? Mas ela não invadia nenhuma estrutura vascular, totalmente livre. Aqui vocês estão vendo uma estrutura vascular na imagem direita acima, né? Aqui vocês estão vendo o momento da punção com agulha, e a gente conseguiu realmente bastante material, e que o Filadélfia agora vai poder comentar, né, o material dessa agulha. Filadélfia, fica bem à vontade para comentar. Bom, é uma lesão de padrão mesenquimal, tá certo? Célula fusiforme, celularidade elevada. E não parece giste, mas então os diagnósticos diferenciais seriam os sarcomas ou neoplasias mesenquimais de comportamento biológico indeterminado. Eu vou precisar... Aqui não tem necrose, eu vou precisar ver índice de proliferação e ver a origem celular. Essa apresentação não lembra giste no primeiro momento. Pode passar, nós temos uma imunistoquímica também, acho. Aqui é esses são só os resultados, nós não temos imagens, tá, Fila? Nós só temos resultados, né? Se você quiser fazer o comentário.
com a desmina positivo e os demais marcadores negativos com 15% de índice de proliferação, a gente vai chamar isso de um leiomiossarcoma, né? A atividade, nós acabamos contando mitoses, né? Além de uma área de necrose, 5%. Então, esse padrão enquadra-se em um leiomiossarcoma de grau intermediário. Primário do pâncreas é muito raro também, porém, dentre os sarcomas, dentre as lesões mesenquimais, é a mais comum possível de origem pancreática. Normalmente nasce de parede vascular, não é? Músculo liso de parede vascular, por exemplo. É raro, óbvio, muito raro. Assim, a gente insistiu bastante que a busca deveria ser pelo reto peritônio, né? Investigou-se origem uterina negativa, né? Então, aparentemente, ele ficou como um primário ou de reto peritônio envolvendo o pâncreas ou primário mesmo do pâncreas, absurdamente raro, né? Perfeito. E agora, então, eu abro a discussão aí para conduta, né? Se alguém tem algum comentário, por favor, Edson, André. Fala, Edson. É só você desbloquear o seu microfone. Sarcoma, né? De modo geral, o tratamento é cirúrgico, a gente não tem muito tratamento quimioterápico, não tem muita resposta, né? Então, se possível, já que é uma lesão localizada, ressecção cirúrgica, né? E que cirurgia você proporia aí? Uma enucleação? Não, uma ressecção. Eu proporia uma ressecção completa, à esquerda, né? A partir dos vasos mesentéricos, em direção a uma esplenopancreatectomia corpo caudal. Eu acho que inclui a lesão, né? Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Então, pode passar. Eu acho que você tem o resultado da operação? Sim, eu vou mostrar para vocês. Foi feita a cirurgia mesmo? Aqui é a evolução, né? A cirurgia, pancreatectomia corpo caudal, esplenectomia robótica. Aqui nas imagens, face anterior do pâncreas, baço, projeção do tumor, aqui na seta. Na face posterior, aqui o baço com tumor de aspecto lobulado, aqui já o tumor aberto na peça, na sequência, aqui, mais um. Pode passar. Nós não temos as imagens da imunistoquímica, né, desse caso, mas o mais interessante desse caso é que realmente a análise da peça operatória confirmou exatamente o achado, né, do achado da ecoendoscopia com biópsia. Então, realmente, foi um verdadeiro positivo nesse ínterim, mostrando que realmente, mais uma vez, né, a punção com agulha, principalmente quando você tem COR, você consegue não só fazer o exame de imagem tecidual, mas também você consegue usar esse material para os métodos auxiliares, né? Ou seja, como a imunistoquímica. E a gente vai passar para o último caso, né? Que é o caso 4. Se alguém tiver algum comentário, por favor, André, fica à vontade. Acho que não. Então, pode passar para o caso. Ô, André, fala aí. Raridade do caso, né? Eu gostaria de ter visto os cortes para saber o grau de invasão no tecido pancreático desse tipo de lesão, né, Filadélfia? Isso mesmo. Eu gostaria muito de ter visto, porque eu imaginei, quando eu discutir com a Susan, se talvez não tivesse empurrando o pâncreas e tivesse uma relação de contato, ou ele tinha mesmo, era invasivo, originário de tecido vascular pancreático, como parece em alguns aspectos do corte ali da peça em relação ao pâncreas. Eu acho que a cirurgia era mesmo pancreatectomia, você não vai ficar querendo descolar o pâncreas quando tem um contato íntimo, mas eu gostaria muito de ter visto, pela raridade do tumor,
É a primeira vez que eu vejo uma descrição de sarcoma, leiomiosarcoma pancreático em alguma apresentação. Esse paciente foi operado. Esse paciente, André, foi operado no HC em Ribeirão Preto, né? E realmente o patologista que examinou a peça, ele deu o diagnóstico como se esse leiomiosarcoma fosse uma lesão pancreática mesmo, de origem pancreática. Ele fez todas as provas imunistoquímicas. Eu confesso para vocês que eu tenho até as imagens, só não coloquei as imagens, porque realmente, como já tinham vários casos para apresentar, né, para mostrar para vocês, né? Então eu não coloquei as imagens, essa foi uma falha nossa, né? Mas eu posso também mostrar para vocês, eu tenho todas essas imagens, realmente é um caso muito interessante. O Carlos Obregon, acho que ele quer falar alguma coisa, ele está com a mão levantada, por favor, pode abrir o microfone dele. Oi, tudo bem? Boa noite, todos podem me escutar? Sim, estamos ouvindo. Maravilha. Boa noite aí, primeiramente parabéns aí pelos casos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, assim, a gente nota que é uma lesão que é no corpo proximal, transição colo corpo proximal do pâncreas. Esse tipo de lesão não é muito corriqueiro do nosso dia a dia, eu particularmente não conhecia sobre sarcomas primários do pâncreas. Caberia para esse tipo de lesão se pensasse margem segura numa pancreatectomia central? E segunda pergunta, havendo o diagnóstico de um sarcoma, é indicado para este caso a realização de linfadenectomia? Por favor, fiquem à vontade aí, André, Edson. Sarcoma dando metástase linfonodal, praticamente é o sarcoma sinovial e o sarcoma epitelioide. Então, não existe essa indicação de linfadenectomia como a gente faz para o adenocarcinoma. Eu queria, desculpa, eu respondi parcialmente, mas importantíssimos comentários do André e do Edson. Quer dizer, a obtenção de material, né, e a biópsia por agulha, você poder entender que é o tecido que você está obtendo e não transformar esse material em citologia, primeiro. Segundo, a observação do André, o corte de um tumor desse precisa ser um corte que inclua o pâncreas, você precisa entender a localização dele no corte macroscópico, né? Um corte transversal, em quadrantes, como está aí, você mata todo o trabalho multidisciplinar que vinha sendo feito, né? Então, isso daí a gente só consegue cada vez mais insistindo em trabalhar em equipe, né? Cada um da equipe precisa saber fazer sua parte. Desculpa. Perfeito, Fila. Vamos passar para o último caso. O último caso também é um caso interessante. Esse tem mais imagens da patologia. Então, vamos lá. Pode passar, Alex. Certo. Então, o nosso último caso é um paciente do sexo masculino, 28 anos. A história da internação dele foi dor abdominal recorrente, né? No exame da tomografia, uma lesão sólido-cística na cauda do pâncreas, com invasão vascular, grandes proporções, quase aí 6 por 6 centímetros aproximadamente. Infelizmente, Susan, vou ficar te devendo as imagens desse paciente, porque a gente não conseguiu nem a tomo, nem a ressonância dele. Ele veio única e exclusivamente para fazer a ecoendoscopia com biópsia. Acho que, Alex, você pode passar a ecoendoscopia, depois a gente discute. Essa é a ecoendoscopia. Pode falar, Alex. Certo, a ecoendoscopia mostrou uma lesão realmente de grandes proporções, aí aproximado nos seus maiores limites de 6 por 6, né? Hipoecogênica, de limites imprecisos, grande proporção, né? E na punção com a agulha FMB houve aí uma saída de líquido, aspecto escuro e hemorrágico, né? Então, a gente tem essa lesão sólido-cística do pâncreas, grandes proporções, com essa saída de líquido. Quais seriam os diagnósticos baseados aqui? A gente tem o resultado da bioquímica, né? Foi interessante perceber que a bioquímica iniciava com um padrão inflamatório, mas uma glicemia, a glicose baixa, né, na análise do líquido. Então, ficou aí, pela análise bioquímica do líquido, ficou inconclusivo. Mas o material foi para análise histopatológica, né?
onde levantou-se aí a opção de tratar-se de uma neoplasia de padrão neuroendócrino. Pode passar mais uma, acho que o Fila vai poder... Isso. Aí... Pode voltar um pouco? Posso, claro. Aí tem imagens da patologia, vai para Fila. Mostra a histologia. Vai para a histologia. Mais um. Bom, assim, primeiro, assim, à esquerda demonstrando o material incluído no calibre da agulha. Quer dizer, tudo que está em vermelho é o calibre da agulha. Né? A neoplasia são esses blocos inseridos na agulha, tá certo? Por que a gente pensou em padrão neuroendócrino? Primeiro pela sólido cístico, né? Um diferencial, claro, seria Frantes, mas bem, sexo masculino, nós temos casos em homens, mas ficou raro, é raro. Agora, muita necrose, não é? Muita necrose, e esse aspecto de necrose isquêmica, não é? Que possivelmente é esse material escuro que o Alex chamou a atenção. Então, na verdade, o padrão neuroendócrino é quase que uma indicação assim, olha, tem um monte de diagnósticos diferenciais possíveis para um tumor de células pequenas, né? O neuroendócrino seria uma das possibilidades. Alguém quer falar um pouco das imagens para falar contra o neuroendócrino na imagem ecoendoscópica? Na ecoendoscopia, realmente parecia mesmo, eu até pensei ou num tumor neuroendócrino de característica sólido-cística, ou até pensei num tumor de Frantes mesmo, né? Eu pensei mesmo na lesão sólido-cística de pâncreas. Infelizmente, a gente não teve acesso à tomografia e à ressonância desse paciente, mas a tomografia e a ressonância também falavam em lesão sólido-cística, mas ela também deixava dúvidas, né? Foi como eu mostrei aí para vocês. E esse paciente chegou para a gente para fazer a ecoendoscopia com a biópsia. Tá. Olha, agora, eu acho que tem imagens da imunistoquímica, viu, Fila? Aí, ó. Pode voltar uma ainda? Não, só para vocês terem ideia do grau de dificuldade disso, esse paciente tinha sido operado para uma biópsia cirúrgica, e a biópsia cirúrgica só mostrou necrose. Por isso, ele veio para vocês porque a biópsia cirúrgica foi negativa, foi inconclusiva, né? Sem material. É verdade, então, esqueci desse detalhe. Então, assim, do ponto de vista histológico, né, claro que agora, olhando de trás para frente, a gente veria essa formação que a seta azul está mostrando como essa pseudo-roseta, quer dizer, eu tenho a célula disposta em torno de um vaso. Então, disposta em torno de vaso, célula pequena e mais necrose, a gente teria uma lista enorme de neoplasias possíveis. Pode passar? E aí, a gente acabou fazendo CD99 para excluir o Frantes. No Frantes, o CD99, ele marca em apenas alguns pontos, dots, perinucleares intracitoplasmáticos. E aqui, quando vocês olham o CD99, ele é muito intenso com padrão membrana, né? Um índice de proliferação de 70%. Então, nós estamos falando de uma neoplasia de alto grau, com CD99 positivo, e depois o FLY1, com esse padrão nuclear, é mais um marcador para essa família dos tumores neuroectodérmicos primitivos, né? Então, a gente atirou numa coisa, acertou outra, felizmente, mas olha a importância de uma biópsia bem feita e transformada numa microhistologia, não é? Então, nós conseguimos ter área de necrose, porém área de tumor viável, né? Que às vezes quase que a gente falar da colestectomia videolaparoscópica, como melhorou o campo cirúrgico antes, quando era aberto, não é? Então, numa lesão dessa grande, com extensa área de necrose, eventualmente você não consegue escolher tanto a área
quanto a ecoendoscopia consegue comparar necrose e área sólida, para obter esse material aí, um diagnóstico dificílimo, né? Um sarcoma de Ewing extraósseo. O paciente não tinha nada no esqueleto, né? Então, é raríssimo, é retroperitônio, né? É envolvendo o pâncreas. Alguém tem... Obrigado, Fila, pelas considerações. Alguém tem algum comentário? Por favor, fica bem à vontade. André, Edson. Uma pergunta, eu não entendi o diagnóstico ali, Fila. Família do sarcoma de Ewing, aí se barra pancreatic net, né? Isso, não, é o nome atual. É o nome atual. Sarcoma de Ewing barra PNET. O PNET é a sigla, né? Primitive Neuroectodermic Tumor. Então, neuroectodérmico. Não é neuroendócrino. Não, neuroectodérmico. Tumor neuroectodérmico primitivo. Não, porque essa sigla lembra os tumores neuroendócrinos do pâncreas, né? Confunde um pouco, não? No português vai confundir, é verdade. Mas o nome... O sarcoma de Ewing extraósseo, com o advento da imunistoquímica e entendendo a origem celular, entendeu-se que ele é um tumor neuroectodérmico primitivo, né? É uma linhagem toda, que antigamente era simplesmente um tumor de células redondas e azuis, vai entrar nesses diferenciais todos aí, né? Mas não é neuroendócrino, não. Tá. Claro que nós fizemos marcadores neuroendócrinos para afastar a origem neuroendócrina, né? De alto neuroendócrino grau 3, né? Uhum. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique à vontade. Tem a conclusão do caso depois? Sim, aí esse paciente foi submetido, né? Pode pôr, Alex. Esse paciente foi submetido a uma abordagem cirúrgica e segundo o relato... Porque esse paciente era de um outro serviço, tá, Edson? Uhum. E aí ele foi submetido a uma abordagem cirúrgica e o tumor, segundo o cirurgião, era irressecável devido à invasão de estruturas vasculares. E parece que ele não evoluiu muito bem, né? Não sei qual foi o final da história com esse paciente, mas, infelizmente, a cirurgia não obteve êxito para a remoção dessa lesão. Perfeito. Bom, na verdade, eu quis apresentar esses casos, né, para mostrar realmente para vocês que essas lesões, né, um pouco diferentes, né, realmente um tanto quanto inusitadas, hoje, com o advento das agulhas COR, né, pode ser feito o diagnóstico. E aí agora o Alex vai apresentar rapidamente, né, o que saiu agora em 2015 no Surgical Oncology, mostrando os resultados, né, da biópsia, né, por ecoendoscopia. Então, Alex, fica bem à vontade. Pois bem, para encerrar, de maneira rápida, comentar esse artigo que vem bem de encontro aos casos apresentados, né, da importância do ultrassom endoscópico e o material de biópsia, né, nessas doenças linfoproliferativas. Né. Esse foi um estudo unicêntrico, mas bem recente e inovador, né, visto que há poucos na literatura, e levantou aí pacientes de janeiro de 2005 a maio de 2011 no serviço na França. Um estudo prospectivo, eles pegaram 52 pacientes com lesões e com histórias sugestivas de doença linfoproliferativa. Foram realizadas 115 punções, distribuídas em 73 locais entre mediastino e abdômen. O material foi enviado para amostra citológica e imunistoquímica. Né? Esse trabalho ele teve resultados satisfatórios. Por exemplo, a confirmação de doenças linfoproliferativas foi em 29 casos dos 52. E ele pôde descartar, com certeza, com esse material obtido pela ecoendoscopia com biópsia, em 21 dos casos. Somente 2 ficaram borderline, em que eles repetiram o exame e fecharam, ainda assim, o diagnóstico. Né? Ou seja, não foi necessário a abordagem cirúrgica para biópsia desses tecidos profundos. Né? A ecoendoscopia acessa de forma satisfatória. Não houve complicações nas punções. Os subtipos ainda puderam ser identificados em 68% desses pacientes que tiveram doença linfoproliferativa confirmada, e o valor preditivo positivo de 100% e negativo de 91,3%, uma alta sensibilidade, 93,6%, e uma alta especificidade.
Esse foi de maneira rápida, apenas para mostrar, né, a importância dessa ferramenta diagnóstica, que, como eu disse anteriormente, evita, então, a necessidade. Geralmente são tecidos profundos, locais de difícil acesso, cirurgias invasivas, grandes, para retirada de biópsia, e como a gente viu no caso que o Dr. Filadelfo me lembrou, muitas vezes podendo ter até material inconclusivo, ou seja, o ultrassom endoscópico e a biópsia do tipo, e a função do tipo core, ela vem para melhorar as doenças linfoproliferativas. E um fator importante para citar rapidamente desse trabalho é que os subtipos foram diagnosticados em 2/3 da amostra. O trabalho cita que isso é interessante para os hematologistas. Segundo o trabalho, diz que os hematologistas desconfiam um pouco se a amostragem por ecoendoscopia pode, por exemplo, obter citometria de fluxo e citogenética, se isso pode guiar o tratamento para eles, e o subtipo. E esse trabalho mostrou que houve uma boa relação desses casos, uma boa amostragem e promissora aí no diagnóstico dessas doenças. Esse foi o final. Muito obrigado, professor. Bom, muito obrigado, né? Eu quero agradecer ao Alex pela apresentação, a todos os comentários e, mais uma vez, salientar, né, que foi... acho que você pode compartilhar a tela, né, para que todos entrem na tela. E apenas salientar de que, realmente, a ecoendoscopia com biópsia, né, com a core, ela permite realmente esse tipo de diagnóstico. Então, se alguém tiver algum comentário, por favor, professor Ademar, José Eduardo, o próprio Kiko, que eu acho que deve estar por aí, mas hoje não apareceu, né? Fica bem à vontade aí para fazer algum comentário. Celso. Oi. Esse trabalho foi com agulha fina, né? Sim, na verdade, a nossa... Sim. Foi. Não, porque acho que a core biopsia aí veio trazer uma significativa incidência do diagnóstico, principalmente do diagnóstico histológico, né? Que antes você pegava o material, fazer um embrocado, para daí tentar o material para fazer, o material sempre escasso, né? Eu acho que é extremamente importante tudo aquilo que você puder fazer. A ecoendoscopia hoje, nódulo suspeito de nódulo pancreático, né? Eu acho que a gente vem falando isso já há um tempo longo, né? Desde que foi lá instalado, quando vocês começaram a difundir mais a ecoendoscopia pancreática, acho que é extremamente importante, e se a gente tiver e ter a segurança do diagnóstico no pré-operatório, e essas lesões aí, parabéns pela essa coletânea de lesões extremamente raras, né? E que tem tratamento, muitas vezes, não cirúrgico, né? E que mostra a importância do método que veio para ficar e tentar ter uma difusão cada vez maior. Parabéns pelas apresentações. É importante isso, Ademar, mas ressaltar que mesmo com agulha fina, a gente sempre conseguiu transformar em histologia. Quer dizer, acho que o Celso tem o número preciso de casos, mas acho que em 99 a gente já parou de fazer citologia e só o cell block. Passou a fazer microhistologia em 99. Então, com o advento da agulha de 20 gauges, claro que a gente ganhou um conforto adicional. Agora, em nenhum momento a gente deixou de fazer diagnóstico histológico por conta da agulha. Para hemato, acho super importante, para os casos de suspeita hematológica, colher material para citometria de fluxo, porque nos linfomas foliculares ou muito bem diferenciados, por exemplo, da parede duodenal, a microhistologia não garante a arquitetura linfonodal. Então, embora a imunohistoquímica possa ajudar, muito importante a citometria de fluxo ser colhido material quando for suspeita de lesão linfoproliferativa. Perfeito. Doutor Zé Eduardo, quer fazer algum comentário? André? Parabenizar, Celso, falar depois dos grandes professores aí, a gente fica meio humilde aí, mas eu lembro uma vez num curso de endoscopia,
em que a gente discutia, e isso o doutor Ademar está falando, o doutor Ademar foi um dos que sempre defendeu a biópsia de ecoendoscopia antes de operar, e desde que a ecoendoscopia começou a ser feita e como método diagnóstico. Mas se discutia a partir da imagem se lesão sólida necessitava ser biopsiada, porque praticamente todas eram de indicação operatória para pancreatectomia. E nessa sua coletânea você mostrou um número de casos em que os 0,5% e 1% de lesões sólidas em que a gente operaria e teria operado desnecessariamente estão presentes e, de repente, estão sendo feitos diagnósticos e não diagnósticos de peça anatomopatológica, sim diagnóstico de biópsia, e que muda a abordagem e o tratamento do doente. Então, como as biópsias hoje são seguras, mesmo com biópsias com agulhas mais calibrosas que fazem core, e o índice de tumor seeding, pancreatite pós-biópsia, complicações do procedimento são muito baixos, não há justificativa hoje, acho que propedêutica armada na investigação de tumores sólidos ou sólidos císticos pancreáticos, você não tendo disponibilidade do exame, realizar a biópsia para fazer diagnóstico, porque pode mudar a tua conduta. Entendeu? Devido aos casos raros que você mostrou. Todos são raros aí, né? São vários, são raros, né? Poxa, a gente só viu anedotas pancreáticas aqui, não é? Então, eu acho que, obviamente, não pode cair nesse viés, mas mostra a importância do método. É isso mesmo. Perfeito. Doutor José Eduardo, quer fazer algum comentário? Não sei se o professor José Eduardo está nos ouvindo. Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, né, professor Ademar, acho que o senhor pode dar... Posso falar? Opa, claro, fala aí. Então, só para lembrar que uma boa biópsia e um bom patologista, né? Esses diagnósticos são muito difíceis, mesmo com esse material. É um patologista especializado na área. Não é tão, isso é muito, embora pareça ser fácil, eu tenho certeza que ele teve que abrir muito livro e teve que estudar muito para dar cada diagnóstico. Parabéns, Filadélfia. Obrigado. Perfeito. Continua abrindo livro. Não pode parar de abrir livro. Nunca parou, Celso, né? Nunca parou. Celso, Oi, Zé. Eu só agora que eu consegui ativar o meu microfone aqui e estava ouvindo vocês, eu quero realmente parabenizar, foram 4 casos muito interessantes e aquilo que o André falou era verdade, é verdade. Antigamente se tinha a ideia que massa na lesão sólida na cabeça no pâncreas era igual à cirurgia. E eu sempre disse que a ecoendoscopia é um exame que deve ser feito sempre que for interferir na conduta. E aqui você mostrou 4 casos em que isso se confirmou, ou seja, que realmente a importância do método, quando não se tem certeza diagnóstica, é imperioso que se faça uma ecoendoscopia e com obtenção de material para exame, como foram feitos nesses casos. Então, Celso, parabéns, e realmente você conseguiu demonstrar a importância de um método que, cada dia mais, a gente sabe o seu valor e a sua indicação. Muito obrigado, Zé. Alguém tem mais algum comentário? Bom, professor Ademar. O Edson. O Edson está querendo falar, por favor, pode abrir o microfone, Edson. Acho que você mesmo. Não, quero tornar minhas as palavras de todos que já te elogiaram, eu quero te elogiar também, né? E o Alex também, pela apresentação muito bem concisa, muito bem apresentada, e casos muito interessantes também. Né? Parabéns, uma bela apresentação. Gostei muito. Obrigado, Edson. Alguém tem mais algum comentário?
Bom, então eu vou pedir para o professor Ademar. Bom, o professor Ademar só me pediu para lembrar para todos vocês, antes do professor Ademar terminar com a reunião, de que a próxima reunião vai ser no dia 4, né? No dia 4 de outubro, tá? Vai ser na segunda-feira, 4 de outubro, e não no dia 12, que é feriado, tá? Então, apenas para lembrar isso para vocês. E, professor Ademar, fica bem à vontade aí para o senhor terminar a reunião e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aí. Agradecer a presença de todos, cumprimentar o grupo pelas apresentações, né? Embora sejam doenças raras, mas que a gente está vendo, você mostrou aí a excelência, a importância do método, a importância da patologia, o diagnóstico destas lesões tão raras, né? Que a gente tem aí. Tá bom? Desejo que todos tenham uma boa noite e que a gente, então, está esperando aí para outubro, né? Uma semana antes do que vai ser na primeira segunda-feira do mês de outubro e não na segunda segunda-feira, em função do feriado. Tá bom? Até lá, gente. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Tchau. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Celso. doutor Ademar. Oi. Agradecimento. Espera um pouquinho aí, Celso. Quero falar com você. Não, pode falar. Eu estou esperando. Então, me espera. O apoio da Promedon aí para... Quem quiser ouvir também, fiquem à vontade. O Celso, eu estou com uma menina, uma criança de 9 anos, com uma massa na cabeça do pâncreas. Sim. Como é que... o diagnóstico de imagem é duvidoso. Está mais para um processo inflamatório do que para um processo neoplásico. E os exames para doença autoimune deram negativos. Ela não tem antecedente de nada, ela ficou ictérica. Agora parece que a icterícia melhorou um pouquinho espontaneamente. Certo. Como que é a biópsia por ecoendoscopia nessa faixa etária? O que você me diz? Eu tenho assim uma experiência não muito grande, né, com crianças, né, principalmente com massa na cabeça do pâncreas. Se eu não me engano, acho que eu devo ter pelo menos eu tenho até o levantamento sobre isso. Nós estamos até publicando um trabalho sobre ecoendoscopia em pediatria, mas acho que são uns 9 casos, não mais do que isso. Eu fiz a biópsia e quando a lesão é sólida, né, a chance é a mesma coisa para o adulto. Às vezes a gente tem uma dificuldade para localizar bem o aparelho, né, porque dependendo se a criança for muito pequena, você tem uma dificuldade de posicionamento. Mas se ela não for pequena, você consegue se posicionar e fazer a biópsia. As taxas de complicação são as mesmas do adulto. Tá? É muito raro se a massa for sólida, mesmo se for uma pancreatite, por exemplo, entre aspas, alguma doença autoimune, e a gente pode usar a COR também para tentar fazer o diagnóstico. Acho que vale a pena num caso como esse. E é um caso inusitado também, né? Não é tão frequente assim, né? Bem incomum, né? Cabe bem nessa aula aqui também, né? Opa, com certeza. No quinto caso da reunião. Hã? No quinto caso da reunião. É o quinto caso da reunião. Seria o quinto. Traz notícia na próxima, Edson. Eu acho que vale a pena fazer a biópsia, mas sempre lembrando que se a massa fez colangiopancreato-ressonância? Fez. Tem obstrução biliar. Não tem pedra, não tem cálculo, nada, né? Não tem cálculo, não tem nada. Tem uma massa bem nítida na cabeça do pâncreas, e não é muito pequena, não, é uma massa relativamente grande. E começou com uma dor epigástrica, né, que passou depois a dor e começou a ficar ictérica. Eu acho que realmente vale a pena fazer uma ecoendoscopia mesmo com biópsia, mas é isso que, por exemplo, eu mostrei esses casos para vocês, porque eu acho que agora não cabe mais citologia para o pâncreas. A gente tem que fazer mesmo COR, porque vai deixar vocês, cirurgiões, tranquilos. Nós vamos ter um diagnóstico pré-operatório
E, além de tudo, nós vamos poder ter imunistoquímica. Não só imunistoquímica, nós podemos pesquisar o Carras, podemos pesquisar outras provas, né? Por exemplo, os microRNAs que estão aparecendo na literatura, tudo à base da COR. Então, realmente, eu acho que esse é o futuro mesmo. Esse é o futuro. Ótimo, muito bom. Bom, gente. Boa noite a todos. Tchau, Ademar. Prazer, Zé. Tchau. Tchau a todos aí. Obrigado. Até dia 4. Até.